Bom, o Vasco jogou ontem em Belém, um público espetacular de 35.305 torcedores, 31.263 pagantes. Tivemos aí mais de 4.000 gratuidades, mas foi um espetáculo lindo. R$ 2.635.940 a renda. E nós tivemos a fantástica torcida do Vasco, mais uma vez dando show, no Bordeiro, 4.591 vascaínos presentes. E a gente tem imagens maravilhosas. Impressionante, impressionante. A torcida do Vasco superlotou. Se tivesse 10 mil, 15 mil ingressos, todos estariam vendidos, com certeza. É algo. Eu até vou tirar o som aqui, porque eu quero só apreciar o tamanho do torcedor, cara. Olha só que coisa linda, gente. É uma parte enorme do anel superior do Mangueirão. É muita gente. São quase 5 mil torcedores que apoiam esse time, que estão sempre juntos nos hotéis, nos estádios. É uma torcida apaixonada e que tem tido, com certeza, muitas decepções, né? Muitas decepções, ou então eu não diria nem decepções, eu diria um mix de emoções. Porque é o mesmo torcedor que, por exemplo, estava tão entusiasmado no final do ano, viu o time, por exemplo, classificar diante do seu rival, o Fluminense, vai até a semifinal, passa, vai à final com o Corinthians, joga em São Paulo, jogando um bom futebol, consegue controlar o Corinthians 0-0 e vem para o Rio diante de 55, 60 mil torcedores do Vasco e perde o título da Copa do Brasil. É um time que tem essa inconstância, essa irregularidade gigantesca. Agora, de novo, é o mesmo Vasco que cede empate contra o Remo, cede empate contra o Curitiba, mas consegue virar contra o líder do Campeonato Brasileiro, Palmeiras, consegue virar contra o Fluminense, perdendo de 2-0. Então o Vasco é uma grande gangorra de emoções, né? Ou de decepções. Aí fica a critério de cada um. Porque ao mesmo tempo que a gente fica aqui triste, a gente fica esperançoso quando alguma coisa boa acontece. São 3 vitórias, 4 vitórias. Inclusive a nossa capa de hoje é um time de contrastes. E essa irregularidade tem incomodado demais. Mas não é um problema de agora do Renato. Foi assim com o Fernando Diniz, foi assim com o Fábio Carille, eu diria que foi assim com todos os últimos treinadores do Vasco, nesses últimos anos. O Vasco é um clube que dá essa instabilidade ao torcedor. Ninguém tem segurança, a gente avisou isso, inclusive nessa semana, que o Renato teve essa preocupação na semana em que não levou os jogadores para a Argentina, de cuidar para que o Vasco pudesse vencer o jogo. E se o adversário fizer um gol, por mérito próprio e não por bobagem do Vasco. E ontem, de novo, o cruzamento na área, o Saldívia não foi bem na bola, o Robert Renan escorregou, gol dos caras. Então, por mais uma falha individual do Vasco, a gente toma um gol. E todo jogo é recorrente isso. São bobagens e bobagens. A bola aérea tem sido um problema sério. A gente tem tomado gols tolos dessa forma. E essa é uma preocupação grande do Renato. Mas, como eu disse agora há pouco aqui, a vida segue e precisa se corrigir esses erros. E o time torcedor do Vasco é esse, até o final de maio. E há uma expectativa grande, Renato já deu o recado, que o Vasco precisa contratar na janela jogadores de uma prateleira diferente dos que tem hoje, que não são ruins. Se não, vejamos. A classificação do Campeonato Brasileiro com a rodada de hoje. Atlético do Paraná 2, Chapecoense 0, Botafogo 2, Curitiba 2. No clássico Fla-Flu, a vitória do Flamengo. O Fluminense resolveu fazer essa benesse, tomou na cabeça. O clássico de São Paulo, Corinthians com 2 a menos, 0-0 com o Palmeiras. E o Cruzeiro finalmente venceu, ganhou do Bragantino de virada por 2-1.
A classificação do Campeonato Brasileiro, que teve também ontem, Remo e Vasco 1-1, Vitória 2, São Paulo 0, Mirassol 1, Bahia 2, o Mirassol virando o fio, Santos 1, Atlético Mineiro 0, o Clássico Grenal 0-0. A classificação é a seguinte: o líder é o Palmeiras, com 26 pontos, 11 jogos. O Flamengo é o vice-líder com 20 pontos, mas tem um jogo a menos, tem 10. O São Paulo, nosso adversário do final de semana, tão contestado, com tanta briga, com o Roger sendo colocado na berlinda, com o Ramone desesperado, tem 11 pontos, tem 11 jogos, perdão, tem 20 pontos. O Fluminense, que nós vencemos de virada. Olha isso aqui, a gente está num G4 que nós não jogamos com o Flamengo e São Paulo, mas os dois, o primeiro e o quarto, o Vasco venceu. O Fluminense tem 11 jogos, 20 pontos. O Bahia é o quinto colocado, 10 pontos, 10 jogos, 20 pontos. O sexto é o Atlético do Paraná, 11 jogos, 19 pontos. O Curitiba, sétimo colocado, jogo que nós tivemos aí na bica para vencer, é o sétimo colocado com 11 jogos, 16 pontos. O Clube Atlético Mineiro, tão decantado, com investimentos tão altos, tem 11 jogos, 14 pontos. O RB Bragantino, também com 11 jogos, 14 pontos. O Vitória da Bahia tem 10 jogos, um jogo a menos e 14 pontos. O Botafogo também tem um jogo a menos, 10 jogos e 13 pontos. O Vasco já passa para outra página de classificação. O Grêmio tem 11 jogos, é o 12º com 13 pontos. E aí vem o Vasco da Gama. É o 13º colocado, 11 jogos, 13 pontos. O Inter é o 14º com 11 jogos, 13 pontos. O Santos é o 15º também com 11 jogos e 13 pontos. O Corinthians, campeão da Copa do Brasil, da Supercopa, é o primeiro acima da zona, 11 jogos, 11 pontos. E os 4 que estão ali na zona de rebaixamento. O Cruzeiro é o primeiro para sair, tem 11 jogos, 10 pontos. O Remo é o 18º, 11 jogos, 8 pontos. A Chapecoense, que o Vasco não conseguiu vencer. É engraçado como é que é muito maluco. A gente vence o Palmeiras, a gente vence o Fluminense, 2 que estão no G4. E lá embaixo, a gente não conseguiu ganhar de ninguém. O Cruzeiro foi empate, o Remo 18º empate, a Chapecoense, que é a 19ª com 8 pontos em 10 jogos, empate no Rio, e o Mirassol, na abertura do Campeonato Brasileiro, a gente perdeu em Mirassol 10 jogos, 6 pontos. Mostra uma irregularidade muito grande de um time que tem essa constância da irregularidade. É um time que, volto a dizer, não é um problema do Renato. É um problema do Vasco desses últimos anos. Essa irregularidade. E muito tem se buscado para se entender o porquê do Vasco estar tão irregular. Porque o Vasco é um time irregular. E não é de agora. É um time que oscila tanto. É um time que, seja na Série B, seja na Série A, está sempre oscilando. Está sempre mantendo aí uma dificuldade em relação a dar felicidade com mais constância ao seu torcedor, se é que essa expressão é compreensível. E acho que é. A preocupação maior é o momento. O Vasco precisa ficar numa posição confortável nesse mês de abril, ainda não venceu. O Vasco jogou 3 jogos em abril, perdeu 1 e empatou 2. E maio? Até o final de maio tem jogo. Até o último dia 31 de maio, tem Vasco e Atlético Mineiro. Então tem jogo. O Vasco precisa jogar. São algumas partidas, vou botar aqui para contar para vocês. O Vasco da Gama tem, tirando a Sul-Americana, ok? E a Copa do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Só vai voltar depois, no dia 22 de julho, para enfrentar o Vitória em Salvador. O Vasco tem o Atlético Mineiro para encerrar, o Bragantino no Rio de Janeiro, o Inter em Porto Alegre, o Atlético do Paraná no Rio de Janeiro, o Clássico com o Flamengo, Corinthians e São Paulo. E nesse interim tem jogos da Sul-Americana para matar, tem mais 5 jogos da Sul-Americana, Audax aqui, Audax lá,
Olímpia aqui, Olímpia lá, e o Barracas Central aqui no Rio. E os 2 jogos decisivos da Copa do Brasil. 21 de abril contra o Paysandu em Belém, no Mangueirão, e dia 14 de maio, o jogo da volta. Vasco e Paysandu, 13 ou 14, aqui no Rio de Janeiro. Então, o Vasco tem uma sequência, vamos colocar 5 jogos da Sul-Americana, 7 do Brasileiro, 12, mais 2 da Copa do Brasil, são 14 jogos que o Vasco tem para terminar, parar, recuperar quem tem que recuperar e ir ao mercado, para tentar curar essa irregularidade. E o diagnóstico já é bastante claro. Ou o Vasco muda o seu patamar em relação a contratações, a busca de jogadores que decidam, jogadores que desequilibrem, jogadores que minimamente tirem o Vasco dessa média, ou então a gente vai se manter nessa briga. Que o Vasco, ora, pode ser 8º, se ganhasse ontem, ia para a 8ª posição, e hoje termina a rodada na 13ª. Então, há esse diagnóstico, há essa certeza. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.